Olá a todos, meu nome é Valentina Pécora, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer uma aula sobre como tocar rápido na flauta transversal. Então, eu vou dividir com vocês um segredo assim super importante. E qual é esse segredo? É tocar devagar. Você quer tocar rápido, então você vai ter que tocar devagar. Por quê? Porque é devagar que a gente entende as coisas, é devagar que a gente consegue a proporção certa do ritmo que a gente vai tocar. Quando eu tô estudando uma coisa e eu travo numa partezinha, aí venho tocando rápido, aí dá uma travada. O que as pessoas normalmente fazem? A maioria das pessoas, quando pegam uma música nova, seja em partitura ou tirando de ouvido, querem tocar a música na velocidade que ela acontece. Dependendo, na maioria dos casos, isso não é possível de se fazer, principalmente quando você é iniciante. Então você tem que ter uma paciência especial para você estudar aquilo devagar, num ritmo que você consiga acompanhar a métrica da música e que não fique uma parte acelerada e outra devagar, outra aceleradíssima e outra devagar, porque a gente não vai tocar assim. Se você só passa a música 15 mil vezes, você só vai refletir o que você já sabe, então vai ficar entediante, e aquilo que é uma dificuldade vai continuar sendo uma dificuldade. Só que ainda você vai fixar aquilo daquele jeito, aí pronto, acabou. Então, qual seria o melhor jeito de estudar uma música nova? Você pegar ela numa velocidade em que você consiga dar conta da métrica dela, das proporções rítmicas, e você ir levando registro disso, para você conseguir aumentar a velocidade aos poucos. Então, aí tem um grande aliado da gente, que é o metrônomo. É aquela coisa que era uma caixinha velha antigamente, que fazia tic-tac. Que empolgação. Mas, bem usado, aquilo é uma benção. Só que você tem que usar bem, senão você vai ficar entediado mesmo. Porque aquele barulhinho é chato. Você pode abaixar aplicativos de graça, tem metrônomo, não tem desculpa. Hoje em dia não é como quando era criança, que a gente tinha que comprar aqueles aparelhinhos, primeiro assim, depois passar aquele eletrônico. Hoje em dia você abaixa um aplicativo e resolve essa questão. Como você vai usar esse metrônomo? Você vai pegar a música sem metrônomo primeiro, numa velocidade que você vê que dá conta. Aí tem um botãozinho aí no metrônomo que chama Tap Tempo em inglês. Isso que eu tô fazendo aqui, de marcar assim, você vai fazer clicando nesse botão, tá? Tá? E ele vai mostrar o número. E o que é esse número? Bom, você pega um minuto e você divide o minuto por esse número. E aí você tem a duração desse tempo, tá? BPM, que aparece muitas vezes na partitura, é beats per minute, né, em inglês. Então, são as batidas por minuto. Se eu tenho BPM 60, você vai ter no minuto 60 intervalos iguais de tempo, o que vai equivaler a 1 segundo. Como você vai usar esse número do metrônomo? Você vai pegar um caderninho. Eu gosto de caderninho porque fica tudo junto e eu consigo consultar depois. E a gente vai precisar consultar. Então você vai anotar a data de hoje. Se você estuda uma vez por dia ou mais, então coloca, se é de manhã, à tarde, enfim. Coloca o número com que você começa. E você vai subir um número, dois números, se está em 60, vai subir para 61, 62, aos poucos. E se tiver um trecho particularmente difícil, você vai isolar ele, vai estudar ele sozinho. E aí você anota. Comecei em 60, fui subindo tal, para quando eu acabei de estudar, eu tava em 70. Maravilha. Dia seguinte você vai fazer o quê? Vai pegar em 70? Não. Não, porque esse é o máximo que você chegou, esse é o seu limite. Então você vai pegar em 65. E aí vai começar a subir o número até onde for. Se você estudar assim, você vai ter resultados muito rápido, porque você está quantificando o seu estudo. Então, você simplesmente uma hora está tocando naquela velocidade que você queria, mas você tem que fazer o trabalho de formiga. Tem pessoas nesse mundo que são muito virtuosas. Eu não estou falando dessas pessoas, estou falando de nós, simples mortais. Então, para a maioria das pessoas, isso que eu estou explicando é um dos jeitos mais eficientes de estudar e de chegar a tocar rápido. O metrônomo, ele exige uma certa disciplina. E que é disciplina? Disciplina é você ter constância, é você ter dedicação. Isso é super importante, mas tem uma semana complicada, coisas acontecem, né? Mas você tem que ter uma regularidade, por mínima que seja. Não precisa, se hoje eu não estudei, ai meu Deus, caiu o mundo. Não vai cair o mundo.
mas você tem que manter uma constância para você ver um resultado. Então a ideia é que você possa tocar se sentindo livre, que a técnica não seja um impedimento. Muito bem. Outra coisa importante para poder tocar rápido é como você vai articular essas notas. Se você toca tudo legato, é uma coisa. Agora, se você toca staccato, é outra coisa. Por quê? Quando eu faço legato, eu só me preocupo da velocidade aqui nos dedos. Mas quando faço staccato, eu tenho que cuidar da velocidade da língua também. E isso é uma coisa que você pode trabalhar. O staccato simples, ele é um T limpinho, assim, T, 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 T. Mas o staccato duplo é o que você vai usar para tocar rápido. Se a música não for rápida, a gente pode fazer staccato simples. Mas para tocar nessa velocidade um pouquinho mais, ou até um pouquinho menos, às vezes mais confortável, vocês vão precisar do staccato duplo. Teque, 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 teque. Esse staccato duplo precisa estar limpo. Se a gente faz vai empurrar ar e o som não vai sair, não vai dar tempo entre o ataque e o momento que você produz a nota de sair som, porque você já mudou de nota, porque está tocando muito rápido, ok? Então, vocês precisam estudar o staccato duplo devagar, ok? Teque, 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 fazer aquele trabalho de formiga também. Ok? Se sair... aí não tá legal. Então, tem que estudar devagar para tocar rápido. Esse é o grande segredo, tá bom? Então, eu espero ter ajudado. Se vocês tiverem dúvidas sobre como usar o metrônomo, eu posso fazer um outro vídeo explicando um pouquinho mais. Gostou do vídeo? Like. Gostou do canal? Se inscreva que eu vou estar colocando mais aulas e mais conteúdo sobre a flauta transversal, tá bom? Um beijo. Nos vemos.